Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro TD 2023 com o tema Quem somos nós? Sou o que faço. E hoje nós contamos com essa presença com a iluminada, né, da Silvia Fishman, com ela vai falar sobre utopia pragmática, transdisciplinaridade e tecnologias digitais. Ser vivo na vida. Vou fazer um resumo do que é a Silvia, porque ela vai contar em detalhes sobre isso. Ela é mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, USP, membro fundador do Centro de Educação Transdisciplinar, CETRANS, pesquisadora e coordenadora de vários projetos, Laboratório de Investigação, Novos Cenários de Aprendizagem, Escola do Futuro, Programa 8 no Mundo, Projeto Telemar, Fundação Padre Anchieta, cursos de educação à distância, inovações web da Universidade de Anhanguera, e culminou com o projeto After 60. A apresentação de hoje foi uma apresentação que foi tecida já há uns 2 meses e confesso a vocês que em uma hora falar sobre tudo, toda essa experiência, tudo que eu revisitei, foi um pouco complicado. Mas o que saiu foi o que vocês vão ver e o mais importante acho que foi o processo que eu passei para criar essa apresentação e o conteúdo que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, eu vou falar, vou fazer essa apresentação e depois, no final, a gente abre para perguntas. Então, o que vai acontecer? Vocês anotem as perguntas que vocês vão querer fazer e no final eu poderei responder. Então, vamos lá. O título que eu coloquei, né? Utopia pragmática, transnaridade e tecnologias digitais. As tecnologias digitais são muitas vezes condenadas, né? Mas elas também, se forem usadas como instrumentos, elas podem trazer muitos benefícios. E eu acho que eu penso que o caminho que eu trilhei sempre foi para mostrar isso e para usar essas tecnologias como ferramenta. E essa expressão ser vivo na vida foi uma inspiração da Maria, quando eu estava trocando umas mensagens com ela no WhatsApp, a Maria de Mello, eu falei para ela, olha, eu vou revisitar a minha experiência. E contei para ela algumas coisas e ela escreveu no WhatsApp, ser vivo na vida. Isso me tocou muito, essa frase. Então, a minha apresentação vai ser pautada muito por essa frase, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né? Se a apresentação eu sou o que eu faço, eu vou tentar apresentar isso, né? A partir dos caminhos que eu trilhei, da revisitação do meu percurso e como a visão, a atitude, praxis transdisciplinar transpassaram todo o meu trabalho e toda a minha vida, tá? E depois algumas reflexões de onde estou agora. Então, eu vou começar com uma frase que eu até usei num texto que eu escrevi, que é do Eduardo Galeano, sobre utopia. A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta. Ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês essa sensação de ser viva na minha vida, né? Que é sempre caminhando, nunca parando. E aí, quando eu fui pensar em como representar esse caminho, eu usei a inteligência artificial, né? Quer dizer, a gente está falando das tecnologias como meio, como instrumento. E essa espiral que foi criada aqui, ela foi criada a partir de um pedido meu,
num site de inteligência artificial. Quando eu pedi, olha, eu quero uma espiral que demonstre, eu dei toda a orientação, eu dei o meu prompt, quer dizer, eu dei a minha pergunta para o site e ele gerou essa imagem que eu gostei muito e eu acho que talvez bastante, né, os caminhos que eu trilhei. E aí eu voltei, como eu revisitei tudo que eu fiz na minha vida profissional e pessoal, eu comecei a revisitar alguns materiais de projetos que a gente desenvolveu, e um deles foi o Tô no Mundo. Um dos primeiros materiais que a gente trabalhou com professores tinha essa frase, né? E essa frase dizia: o mais triste é não acordar como se não estivéssemos à escuta de nós mesmos, não aprendêssemos com os outros, não tirássemos proveitos dos ensinamentos dos livros ou simplesmente não estivéssemos mais atentos aos sinais que a vida nos dá. E vocês vão ver que nessa apresentação a vida me deu muitos sinais. E tudo o que eu fiz foi a partir desses sinais. Então, só para vocês entenderem um pouco qual foi a minha caminhada, eu comecei com 15 anos na educação infantil. Eu era auxiliar de professora. E eu já nessa época, depois eu me tornei professora, depois eu me tornei orientadora e coordenadora numa escola, né? Nessa época eu já me questionava sobre como que era a educação, o que que podia ser diferente na educação. E na época, as novas teorias de criatividade que estavam surgindo me ajudaram a tentar pensar numa educação diferente. Depois disso, eu comecei a trabalhar com as tecnologias digitais e comecei a trabalhar com educação básica com as tecnologias digitais permeadas pela transdisciplinaridade, né? Então, eu trabalhei na Escola do Futuro da USP com projetos de tecnologia e sempre com essa visão transdisciplinar. Depois eu caí na educação superior. Quer dizer, as coisas foram acontecendo na minha vida. E na educação superior eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande universidade em inovações no Centro de Educação à Distância. Eu tentei também lá colocar um pouco dessa visão transdisciplinar que eu já tinha adquirido anteriormente nos projetos e por todos os estudos que a gente fez. E por último, acabei caindo em projetos After 60, eu nomeei After 60, eu queria achar uma palavra que pudesse refletir, né? Não queria falar em melhoridade, idade dourada, todas essas palavras que talvez não reflitam. E o After 60, para mim, foi significativo. Trabalhando com esse conceito de lifelong learning, aprendizagem por toda a vida, né? E nesse trabalho também tecnologias digitais e transdisciplinaridade. Qual que foi o meu percurso, né? Então, eu fui buscar o fio da meada, né? Qual foi o fio da meada para poder pensar como é que eu fui viva na minha vida, né? Como eu fui um ser vivo na minha vida, né? E quando eu fui procurar esse fio da meada, eu percebi que ser vida, quando a gente valoriza a exploração das complexidades, conexões e significados subjacentes da existência humana. Quer dizer, não é só fazer, trabalhar com tecnologias, ensinar tecnologias, mas existe por trás muito mais coisas, né? Olhar além das superfícies e desvendar as camadas de experiência para poder revelar insights profundos. Quer dizer, é sempre pensar e repensar aquilo que a gente faz. Enriquecendo minha compreensão da vida e de minha jornada, com sentido e significado. Por que que de repente caiu isso para mim, né? Numa época, isso já fazem muitos anos, né? As tecnologias surgiram para mim há mais de 30 anos. Por que que isso de repente caiu na minha mão, né?
E a transdisciplinaridade sempre esteve presente, mesmo quando eu nem pensava nela. Quando eu trabalhava numa escola de educação infantil como professora, orientadora, coordenadora. E, coincidentemente, eu vou falar depois, como é que surgiu, né? Como é que eu comecei a pensar na transdisciplinaridade. E hoje eu assisti uma palestra que foi falado também sobre isso, que eu vou passar para vocês depois. Então, o que, que seria, quando a gente fala em visão, atitude e praxis transdisciplinar, né? Quando nós começamos o trabalho com transdisciplinaridade no Todo Mundo, a primeira imagem, a primeira metáfora que nós utilizamos foi essa, tá? E a transdisciplinaridade, eu não sei se a gente não sabia se esse cor-de-rosa era a transdisciplinaridade, se eram as pessoas, ou se a transdisciplinaridade era o todo, mas essa imagem foi muito marcante nos nossos projetos, tá? E eu revisitei essa imagem e trouxe para vocês. Então, quando a gente pensa em transdisciplinaridade, a gente pensa que ser vivo na vida representa a ideia de que a existência humana requer uma abordagem que vai além das fronteiras tradicionais do conhecimento. O que está entre, através e além das pessoas? Eu me lembro que quando o CETRAN surgiu e eu fui agraciada, né, com convite para ser membro fundadora também, e numa reunião eu perguntei, gente, mas transdisciplinaridade é só o que está entre através das disciplinas ou entre as pessoas? O que está entre através e além das pessoas? E aí começou a se pensar nisso e se ampliar essa visão, né? Porque o que está entre através e além das pessoas, né? Não é a pessoa só, mas tem alguma coisa a mais, né? E foi uma jornada desafiadora para mim, quando eu comecei a pensar nisso, né? Por quê? Porque eu sinto que a vida humana é influenciada e moldada não apenas pela ação das pessoas individualmente, mas pelos sistemas, contextos e interações que estão entre, através e além dessas pessoas, né? Então não é só ação, mas tem também essa visão, né, do entre, através e o além, né? Isso vai incluir o quê? Fatores ambientais, fatores ambientais, sociais, culturais, emocionais, espirituais, que influenciam a existência dessas pessoas. E aí, como é que a gente podia juntar a transdisciplinaridade e a educação e essas tecnologias? Aí nós começamos a estudar o conceito do que é aprendência. Aprendência e não aprendizagem. Porque a aprendência é muito mais vasto, dinâmico e expressa melhor o que somos capazes de aprender ao longo de toda a vida, né? Quer dizer, a gente pode sempre continuar aprendendo, né? E nesse conceito de aprendência, os instrumentos que a gente pode usar e que eu uso quando eu trabalho com as pessoas, né, como eu sempre trabalhei com as pessoas, tanto com crianças, professores, estudantes, pessoas do After 60, é questionamento, autoposicionamento e avaliação, sempre trabalhando esses três aspectos, que são os instrumentos da aprendência. Outras percepções que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando com transdisciplinaridade e as tecnologias. Rigor, abertura e tolerância. Então, por exemplo, você pode ser rigorosa, mas você tem que ser aberta e tolerante, né? Considerar também o caráter aberto, flexível e sistêmico daquilo que a gente está construindo, né? Observando a realidade como multidimensional e multireferencial, pensando na auto-hétero e ecoformação. A autoformação consigo mesma, a hétero com seus pares, com seus colegas, e a ecoformação no ambiente, né?
E aí surgiu essa expressão utopia pragmática, né? Essa expressão, na verdade, a primeira vez que eu li, que eu ouvi, foi de um colega nosso do CETRANS, o Inácio Gerber, né? Ele escreveu até um texto num livro que eu também participei na construção. E ele fala, e naquela época ele falava que utopias pragmáticas seriam utopias viáveis, ainda que num prazo incerto, pois elas certamente provocarão resistências tenazes dos que temem a mudança. E qualquer mudança, mas assim como no exemplo da psicanálise, porque ele é psicanalista, essas resistências podem nos ajudar a pensar as próprias utopias. Então, quando eu estou falando de utopia, tecnologias digitais, transdisciplinaridade, e agora, nesse final, nessa fase da minha jornada, trabalhar com as pessoas de after 60. Eu trabalho com pessoas de mais de 90 anos até, que parece uma utopia, né? Mas é uma utopia pragmática. E o Peirce também fala da articulação das três razões, quando a gente está trabalhando com as pessoas, né? Então, a razão sensível, que é o sentimento e a imaginação das pessoas, a razão experiencial, a vivência delas e as memórias, e a razão formal, que aí vai entrar a tecnologia, as teorias, os conceitos, os instrumentos, né? E o meu processo em tudo isso, né? Falei algumas coisas que fundamentaram o meu trabalho, mas qual foi o meu processo em tudo isso, né? Então, quando a gente começou a, a estudar a transgeneridade, né, eu tinha uma frase, né, do Bessarabi que é: se meu olhar muda, o mundo muda. Então, nesse processo, sempre essa preocupação em tentar mudar o olhar, para poder mudar as coisas que eu fazia, né? O ser humano em suas diferentes fases da vida. Eu acabei caindo no meu colo esse trabalho, né? Mas para desenvolver esse trabalho, eu tive muitas inspirações, e principalmente de pessoas, né? Então, pessoas que me inspiraram nesse trabalho, começando pela educação infantil, depois com a educação básica, trabalhando com formação de pessoas, educação e tecnologias de transversalidade, e agora no After 60, que seria com as pessoas de mais de 60 anos. E aí, quais foram as experiências concretas que eu tive com a transpolaridade? Né? Na Escola do Futuro da USP, né? Poder trabalhar com formação de professores, né? Com transpolaridade e tecnologia, a construção do Colégio Siddhartha, que eu ganhei no meu colo também, depois eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, como as coisas acontecem na nossa vida, né? No colégio, do Colégio Siddhartha, que eu estava, um dia veio uma pessoa conversar comigo que queria criar uma nova escola. E eu me lembro que eu falei, nossa, mas não dá para criar uma nova escola. E eu, na época, trabalhava com o professor Frederic Lito, que me disse, sim, nós vamos criar uma nova escola. E nós criamos essa escola, que é o Colégio Siddhartha, muito à frente de tudo naquela época, foi em 1995. O projeto Tô no Mundo também, que nós tivemos oportunidade de trabalhar com uma comunidade virtual de aprendizagem de professores e estudantes de escolas públicas do Brasil inteiro, inclusive da África, né? Nós fomos até Moçambique trabalhar com os professores lá, que a gente junta todos esses projetos juntando as tecnologias digitais e a transdisciplinaridade. Secretarias de Educação também que a gente trabalhou, muitas escolas públicas e muitas escolas particulares aqui do Brasil. Tá? E culminou, quer dizer, uma experiência muito forte 3D foi o projeto Fluxos de Palavras, né? Que nós, um grupo de pessoas do CETRANS, participando de um congresso internacional de transdisciplinaridade, o Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, nós resolvemos criar um glossário com as palavras que os palestrantes utilizaram, né, em suas palestras, e que culminou
com um site que a gente conseguiu criar esse glossário e sociabilizar com a web todo esse material, que foi uma experiência muito forte de transdisciplinaridade, porque nós pudemos escutar pessoas do mundo inteiro falando de transdisciplinaridade e o que elas faziam em relação à transdisciplinaridade. Mas tudo isso que eu fui criando, além de cair no meu colo, né? E eu digo, as coisas acontecerem, eu fui guiada por pessoas que me inspiraram em cada um dos caminhos. O que é isso? Eu tinha uma escuta sensível, né? Para as ideias dessas pessoas e aquilo que elas me contavam. Existia uma elaboração, que foi uma palavra que nós acabamos falando muito dela na construção de um livro, Educação e Transdisciplinaridade, que a gente teve a oportunidade de cada um escrever o seu capítulo e perlaborar com todas as pessoas, e todas as pessoas participavam da sua escrita, né? E tecer juntos, eu pude tecer junto com essas pessoas, e que eu acho que é o momento de que eu revisitei esse meu caminho e eu pude perceber isso, que elas foram muito importantes. Pessoas, né? Então, eu começo pela educação infantil, que a gente começou pensando na criatividade, né? Eu tinha uma coordenadora, Esther Kleiman, que ela, imagine, há 50 anos atrás, ela falava de criatividade, como a criatividade podia transformar o mundo das crianças. E, coincidentemente, houve uma sincronicidade. Hoje, eu fui assistir a palestra da Maria Cândida com o professor Juan, lá do Encontros do Futuro da PUC, e ela falou durante a palestra que a primeira ideia de transdisciplinaridade surgiu quando ela foi fazer um curso de criatividade com o Saturnino de la Torre. Que eles começaram a pensar a transdisciplinaridade a partir da criatividade, que foi o que aconteceu. Naquela época, eu nem conhecia a transdisciplinaridade, mas a criatividade me chamou, né? As teorias de criatividade, como trabalhar com as crianças a criatividade. Depois eu fui no Projeto No Mundo e caí lá na Escola do Futuro como pesquisadora, né? E tive a oportunidade de participar da construção do Colégio Siddhartha, que foi um projeto permeado pela transfrontalidade. Minha grande inspiração foram duas, né? O professor Lito, que nessa parte de tecnologias digitais, como trazer as tecnologias digitais e como pesquisar como as pessoas aprendem com tecnologia, e a Maria de Mello, que na época já era uma grande estudiosa, e eu dizia para ela, Maria, como que a gente pode simplificar todas essas teorias para que os professores possam entender e a gente trabalhar com a formação de professores? Então, isso foi muito importante, essa perlaboração que nós tínhamos para poder construir o que nós construímos, né? E o CETRANS, né, que foi uma parte fundamental na minha vida, no meu trabalho, porque a partir do CETRANS eu pude me aprofundar nessa visão, nessa atitude na prática transdisciplinar. Então, aqui está a Escola do Futuro, o LINCA, né, que é o laboratório que eu coordenava, e o CETRANS. E aí eu achei que era importante eu fazer um mestrado que pudesse falar de transdisciplinaridade. Eu fiz um mestrado na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, que como era a gestora desse projeto Todo Mundo, que inicialmente era o projeto Telemar Educação, eu fiz o mestrado e fiz uma pesquisa sobre a gestão transdisciplinar dessa comunidade virtual de aprendizagem que nós construímos e esse trabalho, essa pesquisa foi feita com a orientação do professor Frederic Lito. E aí, o Fluxos de Palavras, que foi, assim, um momento muito importante. Quem foi minha inspiração? Com quem eu perlaborava? Com a Adriana Kakuri, aqui presente. Nós construímos alguma coisa de uma conversa.
nós estávamos conversando e eu falei para ela: olha, eu estou assistindo o congresso e estou percebendo que tem muita coisa nesse congresso que não pode ser perdida. Acho que a gente tem que ter alguma forma de sistematizar tudo isso. E a Adriana falou: e eu estou pensando num glossário, um glossário das palestras que a gente poderia estar construindo. E foi um trabalho assim maravilhoso, tem até uma publicação sobre isso. E tem o site, quem tiver interesse, do Fluxo de Palavras. E eu conversando com o Ed, que está aqui, né, com o Edmundo, eu falei para ele como sistematizar tudo isso, como acomodar tudo isso na web. E ele se prontificou a criar um ambiente na web para a gente poder acomodar todo esse trabalho. Então foi um trabalho de perlaboração, não só com a Adriana, com a Cris, que também está aqui, que também trouxe muita inspiração, a Mônica, todas as pessoas que a gente trabalhou nesse projeto. E acabei caindo, eu já fazia isso como um hobby, há uns 20 anos mais ou menos, e que eu resolvi investir nesses últimos anos, nesse trabalho de com pessoas after 60, né? Que eu achei um site que eu achei que pode refletir bem essa época, né? O longe viver, como trabalhar com longe viver e aprendência. Então, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em algumas instituições com cursos, com formação de pessoas para o uso da tecnologia, mas pessoas de mais de 60 anos, pessoas de 60, 70, 80, 90, tá? Sendo que eu também sou after 60. Então, eu posso compreender melhor essas pessoas, eu posso compreender melhor o trajeto delas, né? E a fase em que elas estão, né? Qual foi a minha inspiração para esse trabalho? Foram as experiências que eu tive na minha vida, né? E as experiências dos seres envolvidos, das pessoas com que eu trabalho, eu aprendo com eles, né? Eu como aprendente e amando aquilo que eu estou fazendo, porque aquilo que eu faço, a gente percebe um resultado imediato, né? Então, é um trabalho que tem me dado, é como se fosse o ápice desse caminho trilhado. Percebam, começando com a educação infantil com crianças e caminhando por todas as etapas de vida das pessoas e chegando agora nessa etapa, né? E esse conceito de lifelong learning, né, também é muito forte, porque, na verdade, apesar da pessoa ter 80, 90 anos, ela continua com a vontade de aprender. Ela continua, ela continua nesse processo, né? Então, assim como aí, o que que aconteceu? Quando eu fui revisitar tudo isso, eu li um texto que foi escrito pela Maria lá no Encontro Canalizador de CETRANS, falando sobre pragmatismo TD, e eu me encontrei muito nisso, me vi nisso, né? E esse texto eu retirei algumas frases que eu vou falar agora para vocês entenderem por que que eu me encontrei nesse texto e nessas frases. Assim como a transplanaridade, o pragmatismo transdisciplinar é um acontecimento apropriador que estava presente, mas ainda não pensado. Esqueci de dizer para vocês como que a tecnologia caiu também no meu colo, né? Eu nunca tinha pensado em usar tecnologia e trabalhar com tecnologia. Mas eu tinha o meu filho mais velho gostava muito de tecnologia. E ele tinha um computador, imagine, nos anos 80, 80 e pouco, 90, ele já tinha um computador. E eu comecei a me interessar, né? E culminou numa empresa familiar de computadores que eu fui conhecer e resolvi fazer algumas coisas lá. E eu comecei a fazer alguns cursos e comecei a ver que podia juntar a 3D, tecnologia, tecnologias digitais, educação e 3D sem pensar, porque eu já fazia um trabalho transdisciplinar. Então, nesse texto se fala, a partir desse acontecimento, as coisas passam a ser pensadas e não são remissíveis, elas originam. Então, o meu trabalho começou a ser originado.
Nesse momento é dado, é uma possibilidade, esse momento é dado, é uma possibilidade que é aberta. E cabe a cada um aceitá-lo ou não. Eu fui aceitando todos esses momentos na minha vida. Esse chamado é silencioso, não nos dá nenhuma explicação, nenhuma resposta. É um chamado que ouvimos e que, estando desapropriados da ocupação da cotidianidade, ouvimos ou não. E eu ouvi esse chamado, assim como eu ouvi o chamado para, de repente, começar a trabalhar com as pessoas de mais de 60 anos. Ele nos chama para onde já pertencemos e nos convoca e provoca para um ato criativo. Foi o que aconteceu comigo. Ser fiel a esta chamada é uma escolha. Quem nos chama e nos retira do cotidiano e pede uma escuta é o si mesmo mais próprio. E a partir deste chamado que articulamos possibilidades novas e mais próprias. Então, eu me vi nesse texto, porque foi o que aconteceu comigo. E a apresentação de hoje me inspirou para poder revisitar todo esse material, todos os caminhos que eu trilhei. Eu encontrei o fio da meada. Eu queria encontrar o fio da meada. Quando eu estou falando para vocês desse caminho que começou na educação infantil, foi para educação básica, foi para ensino superior e culminou nesse trabalho After 60, né? Eu percebo que as coisas foram acontecendo e foram evoluindo e que eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer e de conviver com todas essas faixas etárias e com esses seres e as suas preocupações, suas percepções, seus sentimentos, sua existência, sua vida, enfim, tudo. Sempre considerando os seres envolvidos em sua multireferencialidade e dimensões, sentindo e percebendo suas necessidades, envolvendo-os e considerando sempre o que estava presente entre, através e além de cada ser. Quando eu estou trabalhando hoje com as pessoas after 60, cada pessoa é uma pessoa. E ela, eu tento olhar mais fundo o que está entre, através e além dela. Quer dizer, o que eu posso fazer para contribuir para que ela seja mais feliz, que ela tenha uma existência melhor nessa fase de vida, né? Então, hoje, onde é que eu estou agora para me sentir viva na vida? Com essas pessoas, né? E com essas pessoas eu também tenho uma compreensão não só delas, mas de mim mesma, né? E consigo ter uma satisfação e realização pessoal, né? E sinto verdadeiramente que essas pessoas se sentem felizes com a conquista que elas vão tendo nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo junto, né? Nesse trabalho, né, com as pessoas de mais de 60 anos, né, é uma preocupação com o longe viver, né? Como é que esse público se apropria da tecnologia de forma simples e prática, percebendo melhor o que sentem, pensam, qual é o seu momento de vida, seus receios, suas inseguranças e seus desafios. Como é que eles podem se beneficiar desses dispositivos, né? Não só para se comunicar com outras pessoas, mas para o seu próprio desenvolvimento. Porque refletir sobre a valorização do ser humano nesse processo de envelhecimento é um grande desafio da atualidade também, né? Eu percebo, conversando com as pessoas, existe essa preocupação. E como é que a gente pode criar um espaço de inclusão digital e social, mas com ressignificação das experiências pessoais e a trajetória de vida? Um ambiente de aprendência saudável e prazeroso, né? Uma oportunidade de sentir, fazer, tomar decisões, lidando com as suas emoções. E aí também existe um livro que foi a Cris até quem me indicou, dessa médica, né? Que esse livro se chama Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, que eu peguei duas frases importantes que podem me inspirar as pessoas que eu estou trabalhando agora, né? Quem é você? De que valeu sua existência
Se não descobriu ainda, talvez seja a hora de descobrir. O envelhecer nos pede coragem, mas nos devolve vida. Essa também pode ser uma inspiração para mim, enquanto pessoa after 60, e que também trabalho com pessoas after 60, né? Outra frase do Quintana, né, que eu achei sobre utopia, né? Utopia possível, né? Quer dizer, todo esse trabalho que eu desenvolvi desde a educação infantil até hoje, no After 60, sempre parecia uma utopia, mas eu sempre tinha certeza que era uma utopia possível. Por quê? Como diz o Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. E tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, nesse momento que eu vou finalizando essa minha apresentação, que não só mostrou o percurso, os caminhos que eu trilhei, mas como a transpolaridade esteve presente sempre, né, nesse diferente percurso, eu quero dizer que o meu processo para criar essa apresentação talvez não reflita tudo o que vivenciei e revisitei nessa apresentação, porque isso é uma apresentação, é um resultado, mas o processo foi muito rico, porque eu tive a oportunidade de enxergar coisas que eu não tinha enxergado, né? Encontrar o fio da meada foi um grande presente, porque eu encontrei o fio da meada. O que que foi me dado de presente? O que que caiu no meu colo? Primeiro as crianças, depois os adolescentes, depois os professores, depois os universitários e, por fim, e para sempre agora, pelo menos enquanto eu puder, esse trabalho com as pessoas after 60. Então, termino essa apresentação agradecendo ao CETRANS por essa oportunidade, não só pela oportunidade de fazer essa apresentação, mas por ter vivenciado comigo todo esse trajeto, que foi uma grande inspiração, as pessoas, tudo que a gente fez no CETRANS, tudo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei. Eu sou o que faço, eu sou eu que faço. Foi a proposta que o CETRANS me deu para criar essa palestra. Eu não podia fazer diferente do que dizer por que eu sou o que eu faço. Espero que nessa apresentação eu tenha deixado um pouco claro para vocês, não totalmente, né? O que eu sou hoje e o que eu faço e como me sinto ser viva na vida. Olha, muito obrigada, Silvia. Foi muito agradável a sua apresentação e também me trouxe muitas luzes, viu? Tem alguns pontos aqui, Vitória, me ajuda aí. A Maria fala o seguinte: o que a criação do fluxo de palavras trouxe para você em termos de transdisciplinaridade? Na E verdade, outra questão, você usa o caminho da criatividade na relação com sua atividade after 60. Como? Ambas perguntas são da Maria, tá? tá. Bom, o que aconteceu com o fluxo de palavras? Talvez, como essa apresentação, o mais importante foi o processo que nós vivenciamos. Tá? Então, durante o projeto o Fluxo de Palavras, nós éramos pessoas que a gente estava construindo alguma coisa em cima, porque lá no Congresso se falava de transdisciplinaridade. Só que o nosso processo foi transdisciplinar. Por quê? Porque ele tinha um diálogo, uma escuta sensível, nós tínhamos também uma atenção ao que estava entre, através e além das pessoas que apresentavam as palestras. Nós criamos um processo novo de escuta sensível,
em que nós tínhamos uma pessoa, a Mônica, que ela não participava do projeto, mas ela era a nossa escuta sensível. Ela, de vez em quando, ela vinha, olhava aquilo que a gente estava fazendo e nós trocávamos ideias sobre isso. Quer dizer, nós estávamos, na verdade, o foco, o objeto do nosso projeto era o Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, mas o processo que nós vivenciamos foi extremamente transdisciplinar. E a criatividade? Porque na época, quando eu comecei a trabalhar a criatividade, a pensar na criatividade, porque eu achava que aquelas crianças elas não desenvolviam o potencial delas, não estava se olhando o que estava entre, através e além delas. E a criatividade podia ser uma forma de extrair alguma coisa de dentro para fora daquelas crianças. E a gente começou com as ideias da Fanny Abramovich, que ela questionava a educação que dava, principalmente para desenho, estereótipos para a criança reproduzir. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento da criatividade, a gente também está falando de integração dos dois hemisférios do cérebro. A gente está falando de percepções, sentimentos, mas também a gente está falando da parte lógica. Quer dizer, a gente está, na verdade, trabalhando com a integração desses dois hemisférios e também na criatividade as coisas acontecem. Vem alguma coisa de dentro das pessoas quando elas criam. É uma energia a criatividade. E a criatividade, ela não está só relacionada ao que a inteligência da pessoa, o que ela sabe, mas ao que ela sente, o que ela percebe, né? Como eu disse antes, o que está entre, através e além das pessoas. É isso. Tem um comentário do Amon. Amon, eu não estou entendendo direito seu comentário, se você puder falar. E o Chico está falando o seguinte, que ele fez o percurso dele enquanto te ouvia, e que você o instou a achar e rever o fio da meada do Chico. Opa, Chico, que bom, que bom. Mas a gente não tem oportunidade, Chico, de fazer isso. E eu acho que essa oportunidade de fazer essa apresentação, eu tive essa oportunidade, aqui eu ganhei um presente. Muito legal, muito obrigado. Gratidão mesmo. Valeu. Eu acho que o que o Amon quer dizer, que a Silvia está falando aí que está no fim do percurso, aí ele está dizendo, o fim é perfeição, não término. Quando depois você acaba alguma coisa... Pronúncia, isso aí eu não entendi. Eu acho que ele fala sempre. Entendi. Então, o fim de alguma coisa não é o término daquilo, mas é a perfeição daquilo, entendeu? Você acabou de fazer e está perfeito. Entendi. Agora, eu queria falar do Amon. O Amon, quando eu estava pensando em tudo isso, no primeiro encontro de transdisciplinaridade, ele apareceu em cima de uma escada, de repente, e ele fez uma pergunta, né? E ele ia descendo a escada e fazendo essa pergunta. Essa cena, Amon, ficou muito marcada em toda a minha vida, porque foi uma cena muito forte, né? Eu acho que esse momento que o Amon trouxe para o CETRANS, nesse primeiro encontro de transdisciplinaridade, que foi lá no Dona Carolina, né? Que isso foi em 1998. 9. Eu acho que me serviu também de inspiração essa cena. Silvia, eu não estou achando a mãozinha aqui para levantar, mas eu quero fazer essa colaboração. O Chico falou e é verdade. Foi excelente a sua apresentação. Eu acho que a gente não poderia encerrar essa série de uma forma melhor do que aconteceu.
porque realmente ela nos levou a percorrer o trajeto junto com você. Não só os momentos que a gente participou juntas, né, que foram em diversas épocas, mas também revisitar a nossa própria trajetória e, de uma certa maneira, começar a procurar o nosso fio da meada, né? Foi muito linda. O que mais me emocionou, além desse trilhar junto, foi quando você citou um trecho dos textos da Maria, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, e sempre me encanta que cada vez que a gente lê um texto transdisciplinar, ele suscita novas sensações, novas descobertas, novos desafios, porque a compreensão da gente vai se dando exatamente nesse percurso que você descreveu super bem, com muita emoção. Eu agora estou no After 60 também, né? E percebo o quanto é necessário a gente olhar para as pessoas entre, através e além. Então, também há um crescimento da nossa compreensão da transdisciplinaridade a partir das experiências que cada um de nós vive e a partir do percurso mesmo, do percurso da idade da gente. As experiências vão se acumulando, né? E a gente vai compreendendo melhor. Parabéns, eu fiquei muito feliz. E quando você colocou aquela imagem da rede, se eu contar para você que eu estou procurando essa imagem um tempão nos meus arquivos da Telemar, porque eu estou vendo que as pessoas estão precisando dessa imagem, né? Dessa compreensão, e nem sempre isso pode ser feito com palavras. Obrigada também por isso. Parabéns. Obrigada, Beatriz. Obrigada pela tua parceria nesse percurso. Teve muitas coisas que nós elaboramos também. Maria quer falar. Eu gostei de te ouvir, Silvia, muito, porque foram muito pedaços do caminho que foram revisitados mesmo. E eu queria fazer duas observações, que é o seguinte, né? Quando você falou das pessoas dos 60 a mais aí, eu sinto que nessa idade tem o tempo passa a ser muito importante, porque você passa a fazer uma contagem regressiva. Então, a noção de finitude passa a ser muito presente. E quando a noção de finitude passa a ser presente, a valorização da vida e do sentido da vida fica muito mais premente. E então poder trabalhar ainda usando a tecnologia e no seu trabalho transdisciplinar, poder dar essa consciência da riqueza de se tornar consciente da finitude é muito importante. E o outro ponto, também para o CC 60 a mais que você mencionou, que é a outra chance de fazer, permitir ou possibilitar ou criar condições ou deixar mais disponível a possibilidade das pessoas poderem sentir que tem pouco tempo para que elas atualizem as suas melhores possibilidades, né? Então, essa atualização das melhores possibilidades e o encantamento mesmo da vida entra na contagem regressiva. Então, ele fica muito mais potencializado. E eu acho que faz parte da transpolaridade trazer esse sentimento para as pessoas, né? Então, é uma chance poder ter isso próximo do seu fazer, né, nesse momento. E eu me lembro de você contando como você cuidava da sua filharada, e que você tinha que você
estava envolvida na criação de filho, né? Aquele monte de filho que você tinha todo pequenininho, e que você tinha que ser muito criativa, porque senão você não dava conta de dar conta daquela criançada em cima de você e você trabalhando, né? Então, eu acho que agora você tem um monte de velho junto com você e também estimulando a sua possibilidade de exercer a sua transdisciplinaridade, né? Tem um apelo aí, um clamor muito grande próximo. Foi bom te ouvir. Obrigada. Foi muito bom ouvir você, Silvia. Deu assim, uma dimensão de tudo que o CETRANS fez e de tudo que nós estávamos envolvidos naqueles momentos, né? E como isso foi rico, né? Como isso foi produtivo para muitas pessoas, né? Como deu resultado, as pessoas foram cativadas mesmo por esse novo modo de ser e pensar, né? E é engraçado você citou a Fanny Abdelvich, que eu conhecia a Fanny. Ela trabalhava com meus filhos. Ela tinha um instituto que ela tinha lá de criatividade que meus filhos frequentavam. E eu achava ela o máximo, porque ela era muito diferente, né? Tinha umas ideias muito diferentes de educação, que naquela época a escola era uma coisa muito maçante, né? Então, eu gostei de lembrar da Fanny. Obrigada, viu? Foi muito bom te ouvir mesmo. Vai falar, Adriana, alguma coisa? Então, o que eu escrevi mesmo aqui, né? Primeiro, muito obrigada, Silvia, e esse repensar, compartilhar, também nos inspira, já disseram, a nos repensar, né? E a viver essa nossa existência, sabendo que a criatividade permite infinitas possibilidades. Então, obrigada. Silvia, Oi. estou emocionada de ver toda essa Trajetória. trajetória. E você Então, fez parte também, né, Elô? E quero agradecer bastante, de coração, a todos que aqui estão, porque cada um aqui pôde compartilhar com tudo isso, né? Com o CETRANS, e eu acho que a transdisciplinaridade deu para nós um up, uma forma muito refinada, no sentido de qualidade, de olhar a vida e de olhar as pessoas no seu processo, na sua aprendizagem, na sua forma de ser, de viver, nas suas razões, sensível, formal, experiencial. E é impossível a gente, depois de estudar e de viver um processo desse, da gente olhar a vida sem essas coisas todas que nos formam, né? Então, é realmente muito bom ter ouvido. Acho que foi um presente que eu ganhei também achando o meu fio na meada. Obrigada, querida. E engraçado, só quero falar, esse fio de meada, essa ideia do fio da meada, me surgiu um dia que eu estava dormindo, eu acordei de madrugada com essa frase, com essa expressão, fio da meada, que eu tinha achado o fio da meada. Quer dizer, aconteceu, quer dizer, eu não estava elaborando isso, mas surgiu. Eu acho que o fio da meada, se a gente está falando em transfinalidade, é muito importante cada um de nós encontrar esse fio da meada. Que talvez possa ser importante não só
por você estar revisitando, mas pelo que você vai fazer daqui para frente, né? Eu posso dizer que eu também tive a alegria de poder ter a companhia de aprendizagem no meu processo. Então, isso me ajudou muito a trilhar todo esse caminho que a gente fez juntos, né? Então, acho que foi um despertar. Agradeço aqui a Adriana, Cris, também Maria, a todos, né? Eu, eu queria também partilhar da alegria aqui, né, de escutar esse desenrolar desse novelo do Fio da Meada, né, e aprender um pouco com esse desenrolar de vocês e desse grupo, né, e tentar me posicionar um pouco, ah, né, frente à trajetória tão vasta e bonita desse grupo, né, e pensar que eu não conheço vocês presencialmente, né? Muitos de vocês presencialmente, né? São alguns poucos que eu tive a alegria de estar assim na presença física, né? E aí, nesse sentido, se ainda é possível fazer uma pergunta, né? Como a Silvia falou muitas vezes, assim, da questão dos sinais, né? Que ela via tantos sinais, tanta sincronicidade, tanta abertura, né? Pensando nessa distância, então, do digital, do virtual, como manter, ou como instigar um olhar, assim, de curiosidade, ou né, para esses sinais, mesmo na distância. Uma vez eu escutei uma frase que falava o seguinte: distância que é presença. Por exemplo, no Fluxos de Palavras, que foi um trabalho super intenso, Adriana, eu talvez esteja errada, mas nós nunca tivemos durante um ano uma reunião presencial. Nós fizemos tudo no virtual, não foi, Adriana? Adriana, está aí? Foi. Então, acho não, eu percebo assim que não dá para separar. A gente não pode falar em digital e presencial. Eu acho que hoje, dependendo de como você lida com isso, eles podem ser iguais, porque se você tem uma presença intensa no digital, você está presente ali. Eu não vejo assim, eu não sei se é isso que você está falando, mas, por exemplo, nesse caso que eu falei, a gente fez um projeto um ano inteiro, o Congresso TV foi o ano inteiro no virtual, não foi presencial. Eu não estou vendo hoje diferença, a gente está vendo pessoas trabalhando em casa, em home office, não está tendo diferença o trabalho delas. Então, eu vejo que a tecnologia ela é muito criticada pela forma como ela é usada. Que, por exemplo, eu vou contar uma experiência prática que eu tive nas últimas semanas, a Beatriz acho que estava lá. Eu fui trabalhar com os alunos a criação de um cartão ou de aniversário, alguma coisa no celular, né? E as pessoas começaram a criar coisas maravilhosas que nem eu sou capaz de criar. E aí elas começaram a criar e me mandar. Aquilo foi para mim uma emoção muito grande, porque eram pessoas que não sabiam nem mexer no celular. E elas, no cartão, elas colocaram frases e conteúdos bem fortes, não eram alguma coisa assim, um cartão, parabéns. Não, elas escreveram frases que veio de dentro e elas estavam felizes com essa experiência. Então, eu não consigo separar hoje o digital das nossas vidas, ele está presente. O Congresso de Transpessoalidade, eu tenho certeza que os organizadores nunca se reuniram presencialmente, de todos, México, Brasil, tal, talvez pouquíssimas vezes, e eu vejo que não dá mais para separar. Ele está dentro da gente, e a gente tem que saber como usar.
Então, eu vou contar até essa experiência pessoal. Eu tenho muitos netos fora do Brasil. Tenho um neto que todos os dias ele me chamava na hora de dormir para contar uma história. Eu contava uma história para ele. Eu fiz um vínculo com ele muito forte no digital, muito mais forte do que se ele tivesse talvez aqui, porque eu não conseguiria contar para ele histórias todos os dias, não conseguiria ir na casa dele. Então eu vejo que eu não consigo separar mais o digital, eu não consigo falar o digital, eu consigo falar de nós e as ferramentas que a gente tem hoje para viver, e uma delas são as tecnologias. É isso. Acho que o Daniel quer falar, né, Daniel? Escutam, vocês me escutam? Sim, sim. É que eu não estava conseguindo antes. Queria saudar a todas e a todos. É um prazer vê-los e revê-los, né? Um momento bastante marcante nas nossas vidas, esse dia de hoje. E, e aprendi muito com a tua fala, Silvia, em especial sobre a questão da utopia. Eu estou trabalhando muito com a ideia da própria etimologia da palavra, do não lugar, né? Da não existência de um lugar. E como eu estou trabalhando essa ideia de que nós estamos perdendo a perspectiva concreta de ter um futuro, o não lugar, para mim, é algo que assim está se tornando crucial na minha reflexão, né? E aí, quando tu traz essa relação do entre, através e além das pessoas, me ajudou demais aqui nas coisas que eu estou pensando, né? Eu estou tentando ver o lugar, a utopia da transição ecológica e humanista do mundo. E aí eu vejo que esse lugar, ele não é só entre as disciplinas, né? Porque eu, pelo menos, uso muito o entre, o através e o além das disciplinas. Então, eu tento mostrar que esse entre, esse através e além são espaços cognitivos de aprendizagem, que pelo fato de nós não usarmos, a gente digamos, desenvolve conhecimentos transdisciplinares, ou seja, conhecimentos que estão entre, através e as disciplinas, não são conhecimentos disciplinares. E o colapso do mundo é um colapso que está diretamente ligado ao conhecimento disciplinar, né? Não é ao conhecimento transdisciplinar. E agora tu me traz essa generalização, vamos dizer assim, epistemológica, para as pessoas. Isso me deu uma luz muito boa aqui, queria te agradecer muito isso. E a outra questão que o Samuel levantou, dos sinais, eu estou trabalhando também com o que eu chamo de os sinais que a gente não conseguiu valorizar, para tentar explicar a trajetória de colapso, né? E aí eu começo lá com a Carson, em 62, quando ela fala que precisamos de... Eu aqui, Eu amo. Era bom desligar o microfone, amor. Está fazendo um barulho aí. Obrigada. Então, eu estou trabalhando digamos, numa história dos sinais que a gente não conseguiu valorizar. Os sinais de alerta, né, do colapso. Então, eu começo lá com a Raquel Castro, porque para mim fez muito sentido ler aquele livro, A Primavera Silenciosa, aquilo me marcou, né? É uma pessoa clamando por um mundo em que os alimentos não poderiam ser envenenados. Então, aquilo foi em 62, né? E desde 62 que a produção da indústria de venenos aumenta toda a vida. Então, foi um sinal que a gente não conseguiu pegar, né?
E aí tu tem cada ano você vai encontrando uns sinais, os sinais que a gente não conseguiu valorizar. Então, eu gostei de te ouvir ali, e eu acho que você estava falando algo assim, quando tu acorda no meio da noite e tu sente que tu recebeu um sinal, que tu viu algo, né? Então, para isso, eu acho que a transdisciplinaridade poderia nos ajudar mais, que é uma educação que nos permita ver o invisível, porque o sutil é o invisível. Todo colapso tem uma física e uma química que é invisível. A gente não vê a molécula do carbono, a gente não vê a escassez de oxigênio, tu não vê nada disso que está nos derrotando, vamos dizer assim, como um projeto de humanidade, né? Então, a visão do invisível, eu acho que as matemáticas não ensinam, que a biologia não ensina. Eu acho que seria uma prerrogativa da transdisciplinaridade, né? Então, eu gostei demais desse teu fio da meada. Para mim, o fio da meada seria o fio pedagógico de a gente aprender a ver o invisível. Muito bonito o teu trabalho. Era isso, te valorizava e te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, porque eu só pude pensar em tudo isso porque fui convidada para essa apresentação, né? E eu me lembrei de fatos que aconteceram também na minha vida, que foram os sinais, sabe? Que eu segui. A gente tem que seguir os sinais. Exatamente. Mas para isso a gente tem que vê-los, né? Essa é a dificuldade hoje, ao longo desses últimos 60 anos. A gente não está vendo os sinais, né? Chico, você quer falar, Chico? Eu quero, Ideli, bem rapidinho. O teu fio da meada me chamou também, Silvia, para uma questão de trajetória de vida, né? Quando você faz essa busca e acessa o teu fio da meada, você acessa a tua trajetória de vida, né? E você começa a olhar ela de uma forma diferente. Muito bom, excelente, né? Tenho a agradecer a todos. Dia 18 eu vou estar presente, como diz você, né? Digitalmente, mas estarei presente. E isso é muito interessante, né? Porque como eu sou da área de informática desde 1975, eu passei por todo esse construto. Você está coberta de razão também quando você coloca essa questão. E não dá mais para separar. E você falou do teu neto, e a minha filha foi fazer Ela ficou na Itália 1 ano, né? E eu conversava com ela quase todo dia. Aí meu filho foi para Singapura e eu conversava com ele também muito, né? Hoje ele está em Londres, a gente se fala quase que diariamente. Então, a tecnologia, essa questão da presença, essa coisa toda, não dá mais para separar. E achei interessante essa questão do Daniel, porque a gente não continua vendo nenhum sinal, né, Daniel? Então, aí as guerras e tudo o resto. Muito bom. Queria agradecer a todo mundo também, né? Até 18 a gente se conversa melhor, mas muito obrigado a todos. Eu falo em gratidão eterna para Maria, né? Já falei mais de uma vez para Maria na gratidão eterna. Como eu sou reencarnacionista, né? Nos reencontraremos em várias outras vezes. E o CETRANS foi um salto para mim em termos de evolução nessa vida, de aprendizado, né? De construção da minha trajetória de vida. E de poder agora, né? Foi muito legal o lance, porque foi, na realidade, um snap, né? Foi um lance de você pegar e ver o teu fio da meada, puxar a tua meada. Muito legal. Obrigado. Gratidão eterna a todos. Você encerra? Você encerra, Vitória? Eu encerro. Então, muito obrigada pela presença de todos. Cada um fez e faz parte da história do CETRANS. E eu acho que esse encontro de hoje
A Silvia realmente fechou com chave de ouro, como vocês falaram, porque puxou o fio da nossa meada mesmo, né? Então, muito obrigada, Silvia, obrigada a todos e espero vocês ou presencialmente ou virtualmente no dia 18, para conversarmos mais um pouco, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau, Obrigada, tchau. Silvia. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Silvia. Tchau, tchau. Parabéns, Silvia.